Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês novamente aqui para fazermos a nossa preleção evangélica aqui do Centro Espírita Luz do Caminho. Agora, infelizmente, estamos no momento de pandemia, estamos tendo que fazer virtualmente. A nossa casa também está fechada por conta dos decretos legais, tá certo? Mas vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos de forma virtual. Sabemos que tudo age pelo pensamento e pelo sentimento. Então, da mesma maneira que nós recebemos aquilo que estamos buscando quando vamos até Seluca, estaremos também nesse momento recebendo aquilo tudo que estamos procurando nesta preleção, nesse trabalho de assistência espiritual. Vamos então, nesse momento, deixando nossos problemas, dúvidas, preocupações do lado de fora de nossa casa e vamos nos envolvendo com o nosso mentor espiritual, com o mentor espiritual da nossa casa, com o mentor espiritual do Seluca e com o mentor espiritual da Aliança Espírita Evangélica. Vamos, nesse momento, nos envolvendo com esses irmãos e realmente deixando tudo aquilo que nos preocupa, todos os nossos problemas, por esse curto espaço de tempo, do lado de fora de nossa mente, do lado de fora de nossos corações, de modo que possamos estar aptos a receber as orientações espirituais, as intuições de nosso mentor espiritual. Saudamos e agradecemos aos irmãos responsáveis pela higienização, que desde cedo estão conosco, preparando o nosso ambiente para mais esse trabalho de assistência espiritual. A eles nós agradecemos. Pedimos que façam um repasse por toda a nossa casa e principalmente em nós mesmos, higienizando nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Que assim seja. Vamos mentalizando que estamos chegando ao Seluca, sendo recebidos na porta, nos encaminhando até a sala de passes, espaço de limpeza, passe de entrada, sentando até na cadeira e recebendo aquele passe de limpeza, para equilibrar as nossas energias, as nossas fontes de energia. Dali vamos até o salão principal, onde, em silêncio, nos envolvendo, ouvindo a música, nos conectando com o nosso mentor espiritual, possamos receber aquilo que estamos procurando. E continuando a nossa elevação, passamos pela higienização, vamos agora, então, até os irmãos responsáveis pela segurança externa, a quem pedimos que mantenha esse anel fluídico luminoso em torno de nossa casa, em torno do Seluca, impedindo que aqui adentrem vibrações contrárias a esse trabalho, ao Evangelho de Jesus. Que aqueles irmãos que ainda não estiverem preparados para esse trabalho, certamente serão carinhosamente encaminhados aos locais mais adequados. E quando estiverem preparados, poderão retornar. Saudamos e agradecemos as fraternidades cristãs do espaço. Fraternidade do Trevo, dos Humildes, através do Dr. Bezerra de Menezes, a quem pedimos que fluidifique essas águas e tantas outras. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Assim seja. Chegando até Maria, Mãe de Jesus,
Agradecemos a bondosa Mãe. Pedimos que continue a nos ajudar, principalmente aos pais e também aos responsáveis, para que possa educar seus filhos dentro de alguma religião, seja ela qual for, chegando até Jesus, nosso grande mestre. Pedimos ao Senhor que nos dê forças para que possamos ficar sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. E ao Senhor, dai-nos paciência para aceitar aquelas coisas que nós não podemos e não devemos mudar. Dai-nos coragem para que possamos mudar aquelas coisas que podem e devem ser mudadas. E dai-nos sabedoria para que possamos saber distinguir. E chegando até Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Pai por mais esta existência, por mais esta reencarnação. Pedimos que nos ajude a seguir vossas leis, principalmente a lei da justiça, amor e caridade. E assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair entre as tentações, mas livrai de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Espero que todos estejam bem, para que possamos então, juntos, desenvolvermos mais este ensinamento do Evangelho de Jesus, trazido por nós através do Evangelho segundo o Espiritismo, livro editado por Allan Kardec, juntamente com a sua equipe espiritual. E o capítulo de hoje é o capítulo 27, Pedi e obtereis, dos itens 18 até o 23. Esse capítulo, Pedi e obtereis, ele fala sobre a prece. A nossa irmã Elaine iniciou o capítulo na semana passada e nós vamos dar continuidade e finalizá-lo. E lá, então, já foi falado sobre as qualidades da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do pensamento, as preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e nas instruções dos espíritos, ou seja, nas comunicações espirituais, 2 itens: maneira de orar e a felicidade que a prece proporciona. Então, nesse capítulo, nós temos aqui 2 ensinamentos, um de Mateus, outro de Marcos, que resumem bem esse capítulo. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que, pela multiplicidade das palavras, é que serão atendidos. Ou seja, por aquelas preces muito longas, demoradas. Era assim que eles pensavam. E até hoje em dia muita gente pensa. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que você peça. Ou seja, não tenha necessidade de a gente pedir muita coisa. Por quê? Porque o nosso Pai sabe exatamente o que a gente pede. E é por conta disso que muitas vezes, quando nós pedimos algumas coisas, nós não recebemos. Porque podemos ter certeza, se nós não recebemos aquilo que nós pedimos, ou que ainda estamos pedindo, é que nesse momento não é a hora certa. Neste momento não é a hora certa. Essa hora poderá vir mais adiante, ou então talvez não venha nessa existência. O outro ensinamento é de Marcos. Quando vos apressardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra seu irmão, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que estás nos céus,
também não vos perdoará os seus pecados. Então aqui nós temos também um outro importante ensinamento, que antes de a gente entrar em oração, primeiro nós temos que nos acertar com o nosso irmão. Ele diz bem claro aqui: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Perdoai. E o perdão é o resultado da caridade, do amor ao próximo. Toda vez que a gente tem facilidade de praticar a caridade, o amor ao próximo, a gente tem mais facilidade de perdoar. Tanto que a gente tem pessoas, né, que a gente perdoa muito facilmente. Normalmente aquelas pessoas, né, que estão mais próximas da gente, tanto na família, tanto no trabalho, na escola. Algumas pessoas fazem algumas coisas para a gente e a gente perdoa com uma facilidade incrível. É porque a gente tem mais facilidade, mais afinidade com esse espírito. Então, a gente tem mais amor a essa pessoa, a esse próximo, né, do que aos outros. Então, se a gente tiver numa situação onde alguém fez alguma coisa que a gente não gostou, que nos afetou, que a gente tem dificuldade de perdoar, é porque está faltando a gente praticar o amor ao próximo. Está faltando a gente praticar, se colocar no lugar do próximo, para saber o porquê aconteceu. E aqui ele continua: Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade, para não que Deus lhe outorgou a razão e a inteligência para que você a utilizasse, em palavras diretas. A vontade, para que você tenha a força de querer realizar. E a atividade, para você agir. Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não faz. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio. E continuando em relação à prece: concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Isso está no Evangelho. E recebe e ilógico deduzir que basta pedir para obter. Evidentemente, nós sabemos que não é assim. Nós temos que ter a humildade de entender, a primeira coisa, é que em relação à prece, a gente vai receber aquilo que será bom para nós. E também aquilo que nós merecemos. Então, na verdade, muitas das vezes, a gente pede muitas coisas, né? Mas às vezes o que está faltando é a vontade de realizar, a persistência, o querer, a paciência. E nós vamos ver mais adiante que isso tudo são aquelas virtudes que toda vez que a gente pedir a Deus, Ele vai nos conceder, sempre. Aqui existe uma analogia. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Deus nunca vai nos dar, nunca, aquilo que vai nos fazer mal. Se Ele não nos dá isso agora, ou ainda não nos deu, é porque ainda não está na hora. Porque nesse momento não é adequado. O que Deus sempre concederá, se você pedir com confiança, e a confiança subentende-se fé. O que Deus sempre nos concederá é a coragem, a paciência, a resignação. Então, todas as vezes que nós estivermos com problemas, e elevarmos o nosso pensamento até Deus, até o Criador, e pedirmos, jamais devemos pedir para que o nosso problema seja resolvido, para que nós encontremos um trabalho, para que nós terminemos um trabalho que nós iniciamos. Não. Nós devemos pedir coragem,
paciência, resignação. Quando nós pedimos isso, os bons espíritos, o nosso mentor, nos vai intuir e nos vai fazer com que nós próprios resolvamos o nosso problema. Nós próprios vamos dar conta daquela dificuldade, que na realidade é uma lição. Todas as nossas dificuldades nesse mundo são lições a serem aprendidas. Algumas aprendemos aqui, outras aprendemos na próxima existência. E Deus assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-te e o céu te ajudará. Agora aqui nós temos uma parte que fala sobre os espíritos sofredores, as preces para os espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são muito proveitosas. Os espíritos sofredores, encarnados e desencarnados. A gente costuma ouvir bastante, né? De vez em quando. Faça uma oração por mim, eu estou precisando, estou passando dificuldades, estou com problemas aqui, problemas acolá. Faça uma oração por mim. Aliás, todas as religiões entendem que é assim, não só o cristianismo. Então os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são muito proveitosas, porque verificando que há em quem neles pense, no caso dos desencarnados, né, menos abandonado eles se sentem, menos infelizes eles se sentem. Entretanto, essa prece vai ajudá-los a evoluir, a crescer. Então eles vão se sentir menos abandonados, menos infelizes. Eles serão reanimados. As preces que nós fazemos para aqueles entes queridos, que já se foram, né, os reanimam e inspiram o desejo deles se melhorarem. O que quer dizer se melhorar? Se melhorar quer dizer melhorar, atacar, corrigir os nossos defeitos. Quando nós saímos daqui e subimos para o mundo espiritual, nós levamos todas as nossas virtudes e todos os nossos defeitos. Então, o desejo de melhorar é o desejo de ter mais virtudes que defeitos. É o desejo de combater o egoísmo, o orgulho, a vaidade. E quando eles recebem essas preces, eles têm mais energia, mais forças para seguir além. Mais forças para entender, aceitar as suas falhas aqui na Terra. Eles têm mais facilidade para aceitar os seus erros, mais facilidade para se arrepender e, consequentemente, mais facilidade, mais ânimo, mais coragem para reparar numa próxima existência o mal que ele causou. Um outro item também diz respeito àquelas pessoas que consideram que a prece não tem tanta utilidade assim. Por quê? Isso não naquele tempo, dependendo. Hoje em dia ainda tem pessoas que pensam assim. Ainda tem pessoas que acham que as pessoas estão fadadas, estão encaminhadas ou à salvação ou às penas eternas. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que as penas sempre são temporárias e elas vão durar o tempo necessário para que nós, espíritos encarnados ou desencarnados, compreendamos, aceitemos que nós erramos. O tempo necessário para que nós nos arrependemos de coração. E normalmente esse arrependimento, inicialmente ele vem na mente, pelo pensamento. E depois de algum tempo, com o esforço nosso, com o estudo dos ensinamentos de Jesus, ele chega até o coração. E quando ele chega até o coração, esse arrependimento chega até o coração, aí é que nós estamos prontos para praticar a reparação. O que é essa reparação?
é praticar o bem ao próximo. Às vezes não necessariamente aquela pessoa a quem nós ofendemos, a quem nós magoamos, prejudicamos, mas ao próximo. Nós saberemos quem é o próximo. E essas preces também, nós sabemos que elas trazem alívio para aquelas pessoas, elas trazem... e essas pessoas, às vezes, né? Mas será que vale a pena eu fazer uma oração? A pessoa não acredita, a pessoa é descrente. A gente não conhece a pessoa. Se ela está próxima a gente, certamente nós a conhecemos de outras existências. Podem ter sido parentes nossos, podem ter sido até muito próximos a nós. Então, independente se a pessoa aceita ou não a prece, se nós temos aquela vontade de fazer uma oração pela pessoa, nós devemos fazer. Talvez ela não perceba que está sendo ajudada pela prece, mas com certeza ela vai estar sendo ajudada. E um outro item diz respeito, e quando nós fazemos as preces é no sentido de ajudar essas pessoas, porque as leis divinas já estão traçadas, não é verdade? E o homem sempre sofre as consequências de suas faltas, sempre. E a severidade, né, da expiação depende da gravidade da falta. A duração também depende do quanto tempo ele vai se arrepender, do quanto tempo ele vai reparar. E sempre aparecerão novas oportunidades para a gente se reparar. E os bons espíritos estão sempre próximos a nós. Todas as vezes que nós confiamos, sempre que nós confiamos, que existe uma lei maior, que as coisas não são por acaso, que se nós estamos... Na realidade, eu não interpreto que nós estamos pagando nada, nós estamos sempre aprendendo. Nós estamos, várias e várias lições, nós estamos aprendendo a ser bons espíritos, a ser boas pessoas, a praticar o bem. Quando a gente não pratica o bem, a gente pratica o mal. O que é o mal? É a ausência do bem. Então, quando nós conhecemos o que é praticar o bem, o que é praticar a caridade, quando nós cada vez mais entendemos os ensinamentos de Jesus, a gente está mais afastado do mal. A gente está realmente bem longe do mal. Então, todas as vezes que a gente orar, os bons espíritos estarão próximos a nós, muito próximos. E eles nos intuirão vontade de ir para frente, força, confiança, resignação, paciência, coragem. Todas as vezes que nós fazemos uma prece bem feita, de coração, com humildade, com profundidade, nós percebemos que alguma coisa diferente em nós se passou, está se passando. Por conta disso, a prece deve ser feita realmente com muita humildade, com profundidade, num local quieto. Mas isso quer dizer que eu não posso fazer uma prece no ônibus? Pode, pode. Ela será atendida? Também será atendida. Tá? Mas quando a gente consegue, tem a possibilidade de fazer num local mais adequado, num local mais quieto, a gente consegue perceber mais as intuições que o nosso mentor espiritual nos envia. E a partir daí que nós tenhamos a solução. Tenhamos um caminho para resolver os nossos problemas ou as lições que nós temos que aprender. E por isso que eu sempre falo, é muito importante a gente observar aqueles momentos, aqueles gatilhos onde o egoísmo, a vaidade aflora em nós. É muito importante a gente ficar atento com relação a isso. E quando isso acontece, é mais importante ainda a gente tentar descobrir por que aconteceu. Por que eu sou assim? Por que eu não consigo dar conta em determinadas situações? Não é verdade? E é assim que, devagar e sempre, nós vamos corrigindo os nossos defeitos. Nós vamos evoluindo. E com relação à felicidade que a prece proporciona, a gente fica feliz sempre que a gente crê, que a gente acredita que a gente sempre vai receber o melhor, não necessariamente aquilo que a gente pede, e quando a gente recebe alguma coisa diferente daquilo que a gente pediu,
Se a gente tem essa confiança que Deus sempre nos dá o melhor, a gente sempre fica feliz. E com certeza lá na frente, às vezes a gente pode. Isso já aconteceu com muitos de nós. Nossa, naquela época eu queria ser tal coisa, eu queria ter tal coisa, eu queria fazer isso, fazer aquilo. Orava, mas não consegui. E muitos ainda falam, ainda bem que eu não consegui. Ainda bem que não me foi dado. Então, existe uma felicidade muito grande quando a gente tem essa crença, né, que a gente recebe o que a gente merece. A gente recebe o que a gente merece e também de acordo com a justiça divina. De acordo com a nossa fé, nossa crença na justiça divina e o nosso merecimento. E outra coisa que nos traz muita felicidade também é quando nós oramos pelo próximo. Percebamos. Quando nós oramos pelo próximo e passa algum tempo e a gente percebe que aquela pessoa mudou, dá uma felicidade muito grande na gente. Normalmente se costuma dizer, né? Mais feliz é quem dá, não quem recebe. Eu acredito nisso. Realmente quem ajuda fica mais feliz do que quem é ajudado. Por isso que Jesus tem várias parábolas, né? Entre elas aquela da viúva, que tinha várias crianças, né? E assim mesmo ainda pegou uma das moedas, das poucas moedas que ela tinha, e ainda doou, praticou a caridade. Ou seja, ela deu aquilo que ela tinha muito pouco. Isso é a caridade. Para a gente encerrar esses ensinamentos de Jesus de hoje, nós devemos pedir ao nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, que nos ajude a identificarmos nossos defeitos morais, principalmente relacionados ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, para que nós possamos praticar a caridade, a humildade, a simplicidade. Que possamos todos refletir durante essa semana e que possamos continuar sempre com fé nos ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Vamos então, depois de recebermos esses ensinamentos, vamos então a partir de agora doar. Doar nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, nossas melhores vibrações à espiritualidade superior, para que seja distribuída aonde mais necessidade houver. Vibremos por todo o universo, por todos os mundos, para a evolução de todos os mundos. Vibremos pelo umbral, pelo vale dos suicidas, dos abortados, dos criminosos. Vibremos para que esses irmãos sejam aliviados, despertados e futuramente reformados. Vibremos pelo nosso planeta, por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerras. E nesse momento de pandemia, nesse momento de expiação material e espiritual, vibremos por todos os governantes, por todas as entidades de saúde. Vibremos para que possam fazer o melhor por suas nações. Vibremos para que nós todos, para que a raça humana, nessa grande oportunidade de reflexão, possamos identificar nossos defeitos morais, corrigi-los e sairmos dessa pandemia seres humanos melhores. Vibremos por todas as religiões e por todas as casas de Deus espalhadas pelo mundo todo. Em particular, vibremos pela nossa casa, Centro Espírita Luz do Caminho. Vibremos por seus trabalhadores, ex-trabalhadores, assistidos, dirigentes, por todos os trabalhos, cursos. Vibremos para que a nossa casa continue a ter a harmonia, a caridade, de modo que possamos continuar a ser um hospital e uma escola de almas, encarnadas e desencarnadas. Vibremos pelas instituições sociais, pelas creches,
cadeias, penitenciárias, asilos, manicômios, orfanatos, por todos esses irmãos que ali se encontram, pelos dirigentes, assistidos e trabalhadores. Vibremos por todos aqueles irmãos que se desviaram do bom caminho, vibremos pelos criminosos, vibremos para que possam ser aliviados, despertados e reformados. Vibremos por todos aqueles que Deus colocou em nosso caminho, para que sejam instrumentos de nossa evolução. E vibremos também por aqueles que se consideram nossos inimigos e por aqueles a quem nós consideramos nossos inimigos. Vibremos para que possamos chegar a um termo ainda nesta reencarnação. Vibremos pela família, para que esteja sempre unida, se ajudando mutuamente, cumprindo assim a missão da família. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que estejamos sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. Que assim seja. Espero que todos estejamos bem, que todos possamos levar esses ensinamentos para a semana e que possamos ter todos uma boa semana. Fiquem com Deus, usem máscara, pratiquem o distanciamento. Que assim seja. Boa noite.